Tem coisas que ninguém tem coragem de falar nos púlpitos. Mas eu vou te contar agora, mesmo que isso incomode, mesmo que isso abale as estruturas da sua fé confortável. Existe um comportamento que vem sendo normalizado dentro da igreja. Pior, ele é incentivado, celebrado, até mesmo defendido como um sinal de maturidade espiritual e liberdade em Cristo. Mas a verdade é que Deus chama isso de imundície. Sim, a Bíblia usa termos pesados, diretos, sem meias palavras. E o mais assustador é que quem vive dessa forma pode estar se enganando, achando que está salvo, quando, na verdade, está caminhando direto para o inferno. Essa prática começou de forma sutil, sorrateira, como tudo que o inimigo planta entre os filhos de Deus. Ela entrou nas igrejas modernas travestida de autenticidade. Vieram com discursos prontos. Deus conhece meu coração. Não é pecado, é só um erro. Estamos debaixo da graça, não da lei. Mas o céu não negocia com o pecado. E aquilo que a igreja passou a tolerar, Deus continua odiando com a mesma intensidade que odiava nos tempos de Sodoma. Você quer saber o que é? Calma. Antes de revelar, eu quero que você reflita. Quantas vezes você já viu alguém se justificar usando a própria fé para continuar pecando? Quantas vezes alguém diz: eu oro, eu jejuo, eu tenho ministério, então tá tudo certo, mas vive mergulhado na imoralidade, na sensualidade, na arrogância, na mentira, como se o serviço a Deus fosse um disfarce para esconder a podridão da alma. É aqui que começa o grande engano. O comportamento que estou falando é mais comum do que você imagina. Está dentro da liderança, está nos ministérios de louvor, está nas pregações mais vistas do YouTube, e o mais grave, está sendo ensinado como se fosse normal. Mas não é normal, não é erro, é pecado mortal, e o Espírito Santo já não se move mais nesses ambientes. Não porque Deus ficou seletivo, mas porque muitos já se venderam para o sistema religioso que prega conveniência no lugar de arrependimento. O que era para ser chamado de impureza, agora virou expressão da personalidade. O que era para ser combatido como idolatria, agora virou forma de adoração. E ninguém mais tem coragem de dizer: isso é nojento aos olhos de Deus. Só que eu vou dizer, porque se eu me calar, o sangue de muitos vai estar nas minhas mãos. E eu prefiro perder seguidores do que ver gente indo sorrindo para o abismo. Na próxima parte, você vai entender qual é esse comportamento sujo que muitos estão abraçando como se fosse bênção. E quando eu te contar, talvez você perceba que já caiu nessa armadilha também. Chegou a hora de dizer o que quase ninguém tem coragem de expor. E talvez doa, talvez te confronte. Mas a verdade liberta, e nesse caso, pode até salvar sua alma. O comportamento imundo que a igreja tem aceitado, e que muitos praticam sem o menor temor, se chama arrogância disfarçada de independência espiritual. Isso mesmo, uma geração inteira que não se submete a ninguém, que rejeita a repreensão, que acha que pode servir a Deus do seu próprio jeito, sem prestação de contas, sem correção, sem humildade. Gente que responde com desprezo quando é confrontada. Gente que diz: só Deus pode me julgar. Mas ignora que Deus já julgou esse tipo de postura e condenou sem piedade. Sabe o que isso se tornou na prática? Cristãos autônomos. Crentes que fazem o que querem, como querem, quando querem, e ainda dizem que o Espírito Santo está guiando. Mas deixa eu te dizer uma verdade dura. O Espírito Santo nunca vai guiar alguém para longe da comunhão, longe da obediência, longe da santidade. O Espírito que alimenta essa mentalidade rebelde não vem do céu. A Bíblia diz em Provérbios 3:7: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Mas a geração atual interpreta isso como um ataque, porque virou moda confundir arrogância com autenticidade. Eles dizem: eu não preciso de igreja para ser cristão. Eu não aceito lideranças humanas, só Jesus é meu pastor. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Esse é o problema.
Deus nunca quis ser servido do nosso jeito. Ele deixou princípios, ordem, mandamentos, direção. E todo aquele que rejeita isso está vivendo uma espiritualidade doentia, uma fé sem cruz, uma vida sem renúncia, uma religião onde o ego é o pastor e o eu é o Deus. E sabe o que é pior? Essa postura está sendo aplaudida, porque ninguém quer perder membros, visualizações, curtidas ou dízimos. Então, o que se faz? Silêncio, cumplicidade. E o púlpito se torna um palco, onde se prega conforto em vez de arrependimento. Mas Deus não divide sua glória com ninguém. E quem vive exaltando a própria vontade, cedo ou tarde será humilhado pelo peso da sua própria desobediência. Você acha exagero? Então leia Isaías 14. O mesmo espírito que fez Lúcifer ser lançado do céu é o espírito que domina esses crentes rebeldes. A frase dele foi: subirei, exaltarei, serei como o Altíssimo. Mas Deus o lançou nas profundezas. Hoje, muitos dentro da igreja estão fazendo o mesmo, mas com uma maquiagem espiritual. E acham que só porque cantam bonito, pregam bem, ou têm seguidores, estão aprovados por Deus. Eu vou te mostrar como essa arrogância espiritual se manifesta nos detalhes. E como até pessoas que parecem cheias de Deus estão contaminadas por esse veneno mortal. Você está pronto? Quando falamos de arrogância espiritual, não estamos falando só de palavras duras ou de orgulho comum. É algo muito mais profundo, silencioso, que corrói o coração e destrói ministérios inteiros. Você já percebeu como alguns crentes parecem intocáveis? Como se estivessem acima das regras, das correções, da humildade que Jesus nos ensinou. Eles têm respostas prontas para tudo, mas raramente ouvem. Eles têm ministérios, seguidores, status. Mas falta algo essencial: a verdadeira presença de Deus. Esse tipo de arrogância se manifesta de várias formas. No desprezo pelas autoridades espirituais, como pastores e líderes. Na rejeição a qualquer conselho ou crítica, que logo é taxada como inveja ou falta de fé. No uso da fé para justificar erros, pecados e atitudes egoístas. Na pregação de um evangelho de prosperidade e sucesso pessoal, em vez do evangelho da cruz. Mas o pior é quando essa arrogância se torna escudo para pecados graves. Mentiras são toleradas, manipulações emocionais são ignoradas, e a hipocrisia vira rotina. Tudo isso porque Deus entende, Deus perdoa, e o importante é o amor. Sim, o amor é fundamental. Mas amor sem verdade é conivência. E conivência com o pecado é traição à fé. Jesus foi claro: quem o ama guarda seus mandamentos. Não apenas fala deles, mas vive cada um com reverência. Quando um líder espiritual rejeita isso, não está apenas pecando contra Deus, mas destruindo vidas ao seu redor. Milhares podem ser enganados, confundidos e afastados do verdadeiro caminho. Esse comportamento, que parece tão moderno e revolucionário, não é nada além de um câncer espiritual. E quem está envolvido nisso está plantando sementes para uma colheita amarga. Mas o que realmente assusta é que muitos que assistem a esses líderes arrogantes nem sequer percebem a gravidade da situação. Eles acham que está tudo certo porque o templo está cheio, porque as músicas tocam alto, porque as palavras são bonitas. Mas Deus não se impressiona com aparências. Ele olha para o coração. Ele conhece as intenções e condena com rigor o que é impuro, falso e rebelde. Agora, eu quero que você pense bem. Será que você está envolvido, mesmo que sem perceber, nessa armadilha de orgulho espiritual? Será que sua fé está baseada em princípios sólidos ou apenas em sentimentos e experiências momentâneas? Se você continuar comigo, vamos entrar em detalhes ainda mais explícitos. Vou revelar quais comportamentos específicos a Bíblia chama de imundos e que muitos tentam justificar como normais na igreja hoje. Esse é o momento da verdade. Prepare-se, porque agora vamos entrar no âmago do que muitos preferem esconder. Existem atitudes que muitos cristãos acreditam ser normais,
e até defendem com unhas e dentes, mas que a Bíblia condena com rigor absoluto, chamando de imundície, são comportamentos que destroem a comunhão com Deus e afastam as pessoas da salvação. Vamos listar alguns, e eu quero que você preste atenção. Falsidade disfarçada de diplomacia espiritual. É aquele hábito de esconder a verdade para não ofender ninguém. Jesus disse: "Vocês são o sal da terra. Sal que perde o sabor não serve para nada." Se a igreja não fala a verdade, quem vai falar? Disfarçar pecado com palavras bonitas é engano. Vivência da sensualidade sob o pretexto da liberdade cristã. Muitos justificam roupas, gestos e comportamentos que despertam desejo dizendo que não importa o que o mundo pensa, importa o que Deus vê. Só que Deus não fecha os olhos para a imoralidade. E a Bíblia deixa claro: fujam da imoralidade sexual. Nada de liberdade que leva ao pecado, arrogância espiritual e rejeição à liderança. Já falamos disso, mas não é só uma questão de orgulho. É um verdadeiro escárnio contra a autoridade que Deus estabeleceu para nos corrigir e edificar. Quem rejeita correção rejeita a Deus. Mentiras e manipulações para o bem da obra. Quantas vezes você já viu líderes distorcerem a verdade para manter o controle? Ou usarem o medo e a culpa como ferramentas para obter dinheiro e poder? Isso não é obra do Espírito Santo, é obra das trevas. Falta de arrependimento real. Confessar pecado só com a boca, mas continuar na mesma prática, acreditando que a graça de Deus cobre tudo. Mas a graça não é licença para continuar no erro. E Deus promete castigo para quem vive deliberadamente no pecado. Esses comportamentos não são pequenos erros, são sinais claros de um coração endurecido, de uma fé falsa e morta. E o pior, estão sendo aceitos, ignorados, ou até mesmo ensinados em muitas igrejas hoje. Mas Deus não muda de opinião. E Ele não vai deixar passar em branco. Se você está ouvindo isso, é porque Deus quer te avisar antes que seja tarde demais. Agora que já falamos sobre os comportamentos que a igreja tem aceitado e que a Bíblia chama de imundície, é hora de encarar as consequências. E não pense que Deus é bonzinho demais a ponto de deixar tudo passar. A palavra é clara e firme: o pecado tem um preço. E quando o pecado é assumido e praticado deliberadamente, sem arrependimento, ele mata a alma. Veja o que diz Hebreus 10, 26, 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectação de juízo e fogo indigno que devorará os adversários. Não é uma ameaça vazia, é a realidade para quem se acomoda no erro, achando que Deus não vai cobrar. Além disso, a Bíblia alerta que o Espírito Santo se entristece e se afasta da vida de quem vive nesse estado. Sem o Espírito, a vida cristã perde poder, sentido e direção. É como uma árvore que parece viva, mas suas raízes estão podres. Por fora, tudo pode parecer perfeito, mas por dentro é morte. E você sabe o que é pior? Que muitos cristãos vão para o inferno achando que estão salvos, porque aceitaram esses pecados como normais, e ainda levam outros com eles. O livro de Apocalipse fala das igrejas que Deus rejeitou por causa da falta de arrependimento. Ele não tolera a impureza, não aceita desculpas. Quer fé verdadeira, transformada, que se arrepende e abandona o pecado. Por isso, esse vídeo não é para te condenar, mas para te alertar. Para que você possa examinar sua vida, suas atitudes, sua fé. Não se deixe enganar pelas aparências nem pelas palavras vazias. Deus chama a igreja ao arrependimento urgente, e quem ouve essa voz tem uma chance de mudança. Depois de entender o tamanho do problema e as consequências terríveis que o pecado deliberado e a arrogância espiritual trazem, você deve estar se perguntando: o que eu posso fazer para me livrar disso? A boa notícia é que Deus sempre oferece um caminho de volta. Ele é rico em misericórdia e quer restaurar sua alma, mesmo que você tenha caído fundo. O primeiro passo é reconhecer a gravidade do seu estado.
Não adianta fingir que está tudo bem, porque a ilusão só vai te levar para mais longe. Você precisa de um exame profundo do seu coração, uma autoavaliação honesta e sem máscaras. Pergunte-se: estou me rebelando contra a autoridade espiritual? Tenho justificativas para manter hábitos que sei que Deus desaprova? Estou realmente arrependido ou apenas me desculpando? Estou disposto a abandonar o orgulho e buscar humildade? Depois disso, vem o arrependimento verdadeiro. Não um arrependimento superficial de momento, mas aquele que muda atitudes, que transforma vidas, que abandona o pecado e busca santidade. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas não para por aí. O arrependimento verdadeiro se manifesta em obediência, submissão às autoridades espirituais e busca constante do Espírito Santo. Também é necessário buscar comunhão com irmãos que caminhem na verdade e que possam te apoiar nesse processo. Lembre-se, ninguém anda sozinho. Cristo é o cabeça da igreja, mas Ele usa a comunidade para nos corrigir e edificar. Se você aceitar essa direção, Deus promete restaurar sua alegria, sua paz e seu propósito. Ele não rejeita o pecador arrependido, mas abomina a rebelião. Se você está ouvindo isso, não deixe para amanhã. Não adie a decisão que pode mudar o destino da sua alma. Para que você entenda que não está sozinho nessa luta, vou te mostrar histórias reais da Bíblia, vidas que caíram em pecado, mas foram restauradas pelo poder e misericórdia de Deus. Primeiro, pense em Davi, o homem segundo o coração de Deus, um rei ungido, escolhido, que caminhou com Deus de perto. Mas ele não estava imune à queda. Davi cometeu adultério e depois mandou matar o marido da mulher que desejava. Um pecado gravíssimo, um erro mortal. Mas o que Davi fez? Ele não se escondeu. Não tentou justificar. Ele chorou, clamou, se arrependeu. No Salmo 51, vemos o coração quebrantado de um homem que sabia que precisava da restauração de Deus. E Deus perdoou Davi. Não porque o pecado fosse pequeno, mas porque o arrependimento foi verdadeiro. Outro exemplo é Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele negou Cristo 3 vezes na noite da prisão. Um momento de medo, fraqueza e falha. Mas após a ressurreição, Jesus o restaurou, dando-lhe uma missão maior do que antes. Pedro saiu daquele erro com um propósito renovado, cheio do Espírito Santo. Esses exemplos nos ensinam que a restauração é possível, sim. Que não importa o quão fundo você tenha caído, Deus pode te levantar. Mas para isso, é preciso abandonar a arrogância, abrir mão do orgulho e entregar-se inteiramente. Deus não aceita um cristão que se faz de santo enquanto esconde a sujeira no coração. Ele quer um filho ou filha sincero, arrependido, que esteja disposto a mudar. Se você está disposto, Ele está pronto para agir. Chegamos ao ponto mais importante dessa conversa. Agora que você conhece a gravidade do pecado imundo que tem sido aceito na igreja, as consequências terríveis e o caminho da restauração, fica aqui o meu convite, que é um chamado direto do coração de Deus para você. Não adie sua decisão. Não espere o momento certo ou amanhã. O amanhã pode não chegar. Deus está falando com você agora, pela sua palavra e pelo seu espírito. Ele quer que você escolha a vida. Que abandone toda a arrogância, toda a rebelião, toda desculpa que tem usado para justificar o pecado. Que volte ao caminho da humildade, da obediência e da verdadeira fé. Lembre-se, não é pecado pequeno, não é erro inocente. É uma questão de salvação. Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é mais do que cumprir regras. É um sinal de amor verdadeiro. É a prova de que o Espírito habita em você. Hoje você pode decidir ser essa pessoa que abandona a impureza espiritual,
que se humilha diante de Deus, que se submete às autoridades espirituais e que busca a santidade com todo o coração. Se você fizer isso, Deus promete uma transformação profunda e verdadeira. Ele vai renovar suas forças, restaurar sua alegria e colocar você de volta na trilha da vida eterna. Mas se você escolher o orgulho, a rebelião e continuar nesse caminho imundo, saiba que a consequência será eterna. Essa é a escolha mais importante que você vai fazer na sua vida. Eu oro para que você tenha sabedoria para decidir corretamente. Que o Espírito Santo te ilumine e te fortaleça. Se esse vídeo te impactou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e deixe seu comentário. Quero saber sua decisão, sua luta, sua oração. Não estamos sozinhos nessa batalha. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.